Hoje nós vamos falar sobre histórias grandes navegações. Elas começaram por motivos econômicos. Acontece que os europeus gostavam muito de alguns luxos que só se encontravam nas Índias. Eles queriam baunilha, gengibre, canela, noz moscada, cravo da Índia e pimenta, a favorita. Mas eles também queriam pedras preciosas como rubis, esmeraldas e porcelana chinesa. Portugal foi o primeiro país a resolver se lançar no mar para alcançar um caminho alternativo para as Índias. E por que Portugal foi o primeiro? Porque tinha uma burguesia rica, um rei poderoso para favorecer o desenvolvimento das navegações e uma situação de paz tanto interna quanto externa. As principais invenções que favoreceram as viagens marítimas foram a bússola, que veio para a Europa trazida pelos árabes, que dominaram por 600 anos a Península Ibérica, Portugal e Espanha. O astrolábio, que servia para medir a distância entre as estrelas. A caravela, que era um navio rápido e cortava o mar com muita facilidade e era muito ágil. A nau e o galeão, que era o preferido dos piratas ingleses. Em 1418, o infante Dom Henrique, filho de Dom João I, criou a Escola de Sagres, que era um centro de estudos náuticos, estudos marítimos. Naquela época, o caminho mais fácil para chegar às Índias era por terra e através do mar Mediterrâneo, mas esse caminho era dominado pelos genoveses e depois pelos árabes. Por causa disso, Portugal precisava descobrir um caminho alternativo e Bartolomeu Dias foi o primeiro a resolver contornar a África. Graças a isso, ele chegou ao Cabo da Boa Esperança. Depois dele, veio Vasco da Gama, que conseguiu chegar do outro lado da África. Ele também é muito importante e tornou-se nome de um time de futebol brasileiro. Esse é o caminho que ele fez até chegar às Índias, Goa e Macau. Em 1492, Cristóvão Colombo resolveu que ia dar a volta ao mundo, porque ele achava que o mundo era redondo. Então, ele simplesmente pediu aos governantes espanhóis que o favorecessem. E eles acabaram patrocinando uma ida até o Haiti, as Bahamas. Foi onde ele chegou. E quando ele voltou, eles perceberam que realmente o mundo era redondo e haviam outras terras para descobrir. Nessa época, o rei de Portugal fez o Tratado de Tordesilhas, que dividia com Castela o mundo em duas metades. Essa parte mais clara de Portugal e esse amarelo mais escuro seria o da Espanha, do Reino de Castela. Pedro Álvares Cabral, depois desse acordo, se lançou ao mar. E aí ele descobriu um caminho para o Brasil. Oficialmente ele chegou na Bahia, em Porto Seguro. E foi recebido pelos índios. E fizeram estátuas para ele. E hoje existe um marco aonde o Brasil foi descoberto. Obrigada.